Olá, boa tarde a todos. Então, hoje estamos em mais uma aula aqui da nossa disciplina Tópicos Especiais em Química 2. Vamos dar continuidade, então, à presença aí de convidados, né, para discussões de questões nem sempre presente aí nos cursos de formação de professoras e professores, né? Geralmente são questões negligenciadas aí, como a luta de racista, preconceito de classe, entre outras, né? E falando em formação de professoras e professores, né, nós temos hoje a grata satisfação de receber a professora Suzane Cassiani, da Universidade Federal de Santa Catarina. A professora Suzane, atualmente, é professora titular, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, e ela faz parte do programa de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica na mesma faculdade. E eu não poderia deixar de falar que a professora Suzane, então, ela fez licenciatura em Biologia, formada, né, fez licenciatura em Ciências Biológicas, e fez mestrado e doutorado em Educação na Unicamp com a querida professora Zezinha. Então, não poderia deixar de falar que a professora Suzane foi aluna da professora Zezinha, né, uma pessoa tão querida na área de ensino de ciências, tão competente, tão querida, né, então tinha que ficar registrada. A professora Suzane, ela já fez parte também de projetos internacionais, achei bem interessante, com o Timor-Leste, continua, né, professora, aí com um projeto internacional com a Universidade Nacional de Timor-Loroçai. A professora já atuou também na gestão, então, na universidade, ela atuou na gestão junto à pró-reitoria de graduação e junto também à gestão no próprio programa de mestrado aí, de pós-graduação em Educação Científica e Tecnológica. Além, é claro, de ter coordenado os projetos nacionais em rede, como o Observatório da Educação, o Prodocência, o Procage, né? E a professora, atualmente, é coordenadora, então, desse acordo entre a Federal de Santa Catarina e essa Universidade de Timor-Leste, e a sua área de investigação envolve estudos discursivos relacionados à formação de professores, efeitos da colonialidade e das pedagogias neocoloniais. É editora assistente da Revista Portuguesa de Educação em Ciências e é pesquisadora bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, agradecemos muito, professora Suzane, por estar aqui conosco, por estar participando aqui conosco da nossa disciplina. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Então, passo a palavra para você. Tá. Obrigada, Gláucia, obrigada, Rosibele, pelo convite, né? A Kênia também, que fez o contato. É um prazer estar aqui conversando com vocês, uma honra para mim estar podendo falar com o pessoal da graduação, né, das licenciaturas de Biologia, de Química e de Ciências Agrárias, né? Eu fiquei fiquei curiosa e fiquei bastante, um pouquinho de inveja até, de um projeto desse, né, desse consórcio que vocês estão fazendo com essas disciplinas, com temáticas tão importantes na formação de professores, né? Então, gostei muito de vir aqui e vou compartilhar um pouco das minhas experiências, das minhas pesquisas, das ideias do nosso grupo, né? Então, muito, muito bom. Eu vou, então, colocar uns slides, umas imagens, e vou tentar fazer isso em 30 minutos, né? Claro, mas pode passar um pouquinho, não tem problema. Bom, deixa eu ver aqui. Vocês conseguem ver? Já sim. Tá? Então tá. Muito bem, então, consórcio acadêmico, eu gostei muito dessa ideia de consórcio. Qualquer coisa que vocês não estiverem ouvindo, vocês me interrompem, porque eu não tô vendo vocês, tá? Só a tela que fica cheia e... Então, o convite foi feito a partir dessa ideia, né, de contribuições dos estudos decoloniais e interculturais na formação inicial de professores de ciências.
é um tema que eu gosto muito, né? A gente tem trabalhado bastante com essa questão dos estudos decoloniais e interculturais, né? Tanto na formação inicial de professores, quanto no chão da sala de aula também, e em outros espaços, como espaços de museus, divulgação científica, porque os estudos decoloniais, eles são, eles nos fazem repensar muitas coisas, né? Sobre a forma como a gente foi colonizado, a forma como a gente sofre esses efeitos ainda de colonialidade, como é que isso está presente ainda, apesar de ser uma coisa do passado, né, o colonialismo, mas a colonialidade é uma coisa que está imerso na nossa sociedade, nas sociedades colonizadas, né, e como a gente pode decolonizar nossos corações e mentes, né, acho que é um pouco isso que a gente tem trabalhado nas nossas produções, nas nossas pesquisas, e eu acho que tem feito muito sentido, né, para pensar uma educação antirracista, antifascista, anti-homofóbica, né, antipatriarcal, então, enfim, questões que vão contra as opressões, né, a favor de uma sociedade mais justa, mais igualitária, né. Aqui tem nossa página, tem algumas coisas, né, tá precisando, mas tem bastante material ali, se vocês quiserem ver. Então, eu já vou começar com o centenário do Paulo Freire, do nosso querido patrono da educação, né, que foi o centenário em 19 de setembro, né, e ele sempre me inspirou, né, eu fui professora em São Paulo durante 12 anos em escolas públicas, né, a partir da minha graduação, na década de 80, eu fiz durante a ditadura, para falar um pouquinho do meu lugar de fala também, né, e o Paulo Freire, ele sempre esteve presente, né, de alguma forma, porque nessa época, na década de 80, a gente que teve a Constituinte, né, que teve o fim da ditadura militar, e todos esses processos onde a política era e né, muito importante, né, então eu tenho essa vivência muito forte, né, em termos políticos, né, da criação do próprio PT, né, de outros partidos também que se somaram, de obras que foram proibidas e que foram traduzidas no final dos anos 80, que a gente começou a ler, né, o Michael Apple, o Henri Giroux, o Bourdieu, o Passeron, vários autores, né, que, além do Paulo Freire, né, que estavam proibidos, né, da gente ler. Então, eu trabalhei nas escolas, e eu tinha sempre essa veia política, né, dentro de mim, assim, de bem isso que o Paulo Freire fala, né, que seria uma atitude ingênua esperar que as classes dominantes desenvolvessem uma forma de educação que proporcionasse às classes dominadas perceber as injustiças sociais de maneira crítica, né. Então, isso aí é uma coisa que estava em mim, e eu trabalhei também bastante tempo na EJA, né, na época a gente chamava de supletivo, um supletivo que tinha dentro da Unicamp, e que me inspirou muito também o meu mestrado, doutorado, né, que é sobre leitura, e o doutorado tem leitura e fotossíntese, né, então, sempre com essa pegada política, né, e é muito interessante a gente perceber as trajetórias que a gente tem na vida também, né? Uma coisa que me ficou, assim, em 96, o Noam Chomsky, né, que é um intelectual dos Estados Unidos, ele veio ao Brasil e numa roda viva ele falou, como é que vocês, brasileiros, podem deixar o povo timorense sofrer o genocídio que eles estão vivendo, né? E isso ficou na minha cabeça, eu fiquei acompanhando a história do Timor-Leste, que falei, nossa,
que é o Timor-Leste, né? Fiquei curiosa, né? E continuei, então, acompanhando o Timor. Em 2002, ele teve a sua independência, né? São histórias cruzadas, né? Interessante, assim, como essas coisas aparecem na vida da gente, né? E eu fiquei... eu fui para lá em 2009, e como a Glaucia falou, tô lá até hoje, né? Mas de 2009 a 2016, eu coordenei um programa financiado pela CAPES, um programa da CAPES mesmo, né? Que o Brasil enviava 50 professores para lá. E foi aí que eu tive meu giro decolonial. Sempre gosto de falar isso, né? Eu já percebi algumas coisas antes do Timor, um divisor de águas, né? Antes do Timor e depois do Timor. Eu já percebia que, bom, a gente valorizava um artigo científico quando a gente citava um autor de fora, que a gente tinha um complexo de vira-latas, né? Complexo de vira-lata, que a gente sempre achava que o que era de fora era melhor. A gente, como sociedade, né? Quando comecei a trabalhar com ciência e tecnologia, né? Educação científica e tecnológica, comecei a perceber que a gente importava problemas de fora, que a gente não resolvia os problemas da América Latina, que a gente tinha nos documentos oficiais, como os parâmetros curriculares nacionais, que é um documento mais antigo, né, que agora é a BNCC, infelizmente, né, que é um documento até que legal, assim, né, que tem bastante coisa de CTS, né, educação, ciência, das relações ciência, tecnologia e sociedade. Então, eu comecei eu já percebia isso, né, dentro da nossa cultura universitária, né, dentro da nossa cultura enquanto sociedade brasileira, né, de valorizar sempre o que estava fora. Mas, quando eu fui para o Timor, que eu percebi como a gente era colonizado, né? Por quê? Bom, o Timor tem uma história de resistência incrível, né? Eles foram colonizados por Portugal durante 500 anos. Em 1975, eles lutaram pela independência, conseguiram a independência, e uma semana depois, a Indonésia invadiu o Timor. Eu não trouxe um mapa aqui, mas o Timor é um país de 1.200.000 habitantes, e ele fica ao norte da Austrália, né? Só para vocês terem uma localização, assim. É um país super pequeno, mas a história de resistência deles é incrível, porque eles expulsaram os portugueses em 75, depois eles expulsaram os japoneses durante a guerra, 45, né, antes dos portugueses, e depois eles expulsaram a Indonésia em 2002, em 99 teve uma intervenção da ONU. Então, é uma história, assim, de muita luta, de muita briga, de muita resistência, teve luta armada, né, eles subiram nas montanhas, eles se organizaram, eles começaram a alfabetizar as pessoas com o método Paulo Freire, né, em 75, isso. Em 75, 85% das pessoas no Timor eram não alfabetizadas, eram analfabetas, né? Então, tem tem uma história que eu poderia ficar aqui horas contando para vocês. Mas o que me impactou? Quando eu cheguei lá em 2009, o programa brasileiro, ele já tinha começado em 2005, né? Então, os 50 professores iam para lá para formar professores. E aí eu comecei a ver muitos problemas, né? E muitos problemas, inclusive com os materiais que as cooperações internacionais educacionais produziam, tanto o Brasil, quanto Portugal, quanto a Austrália, né? Mas o que pegou muito, assim, foi quando se teve a oportunidade de sair da emergência e de construir um currículo timorense, o currículo que veio foi feito por universidades portuguesas, nossos colegas, né, inclusive da Educação e Ciência, que tem trabalhos com CTS, a gente percebeu um currículo totalmente colonizado novamente, né,
Então, a gente falou, nossa, a gente está colonizando um povo livre de novo, né, com exemplos de Portugal, sabe, com exemplos longe da realidade, laboratórios de ciências, aquela coisa da ideia de laboratório, né, sendo que eles fazem uma destilação de palmeira bem rústica, que daria para estar dialogando. Enfim, eram muitos problemas nos materiais didáticos, e aí que a gente percebeu, nossa, o que é isso, né? Por que tem esse silêncio, né, no Timor? 80% de agricultura familiar, que é a produção lá deles, né? Ou tem um café, que até a Starbucks vende, um café de sombra, um café orgânico. Então, tudo isso não era valorizado nos livros didáticos de ciência. Professora Suzane, o seu microfone acho que está com algum problema. Ficou baixo o som. Eu botei a mão sem que eu fico que nem italiano aqui, eu botei. Agora tá melhor? Sim, voltou. Eu botei a mão em cima do microfone. Então, será que perdeu muita coisa? Mas, assim, só para falar para vocês que essa transnacionalização de educação, né, são efeitos da globalização também, que a gente tem também, né, e Timor também tinha, mas lá era muito evidente, né? Então, foi aí que foi o meu giro decolonial que me fez trazer pensar em algumas coisas e pensar junto com o meu grupo, e eu vou trazer agora para vocês, né? Então, esse senhor, né, não está o nome dele aqui, ele Delfino, né, é uma capa da Veja, de 83, para os biólogos aí, não é um biólogo segurando um lagartinho, era uma capa que trazia a necessidade das pessoas comerem esses bichos, né, porque não tinha comida, né. Então, a gente começa, então, o que aconteceu com o Brasil nesses anos todos, né, de 83 até agora, né. E aí eu trago umas perguntas, assim, qual conhecimento científico é suficiente para a superação de questões tão marcantes no mundo contemporâneo, como a fome, o racismo ou a desigualdade social? Como nós, professores de ciências, ou futuros professores de ciências, como vocês, podemos lutar contra isso tudo, sem ficar apenas na posição de observador, né? O que a gente pode fazer, né? Isso que nos incomodava e isso que a gente começou a pensar, né? A gente ia ensinar no estágio, eu dei aula muito tempo com estágios, né, de ciências, professores de ciências, estágio supervisionado. Aí o aluno pegava lá o livro didático, uma nutrição saudável, e aquilo nossa, me incomodava demais, assim, né? A fome é como se não houvesse, né? Então, a temática fome, ela não aparecia. Aí comecei a pensar, né? Por que não aparece? Será que é porque na Europa não tem fome, né? Nos Estados Unidos? Por que isso não está nos livros didáticos, né? Por que tem uma alimentação saudável se muitas crianças não têm o que comer, né? Chegam na escola com fome, né? Então, e por que desse total, né, de pobres, 72,9 desses dados aí do IBGE de 2016 eram pretos e pardos, né? Então, a gente resolveu, né, começar a falar disso, né? Outro dia eu fui numa escola da Abrapec, né, a Abrapec é a Associação Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciências, tem eventos, né, e uma pessoa apresenta uma pesquisa que ela fez, que a gente não se dá conta, é isso que eu quero trabalhar com vocês, né, essas ideias. A menina começou a apresentar a tese dela, e ela começa assim, eu fiz uma problematização com os alunos, que foi o que você comeu no café da manhã. Aí ela mostra uma foto, ela mostrou essa foto para as crianças,
um banquete de café da manhã, né? E até falei para ela, nossa, você mostrou isso para as crianças, né? Ah, é uma escola que tem um IDH super baixo, não sei o quê. Eu falei, nossa, mas por que você usou isso? E é isso, né? A gente não se dá conta, às vezes, da realidade, da realidade concreta, digamos assim, que a gente vive, né? E aí, assim, a fome é uma coisa muito presente, né, na América Latina, né? Aqui tem alguns dados, o Brasil deixou de figurar no mapa da fome em 2014, mas agora tem 112 milhões que sofrem algum grau de insegurança alimentar no contexto da Covid-19. Então, assim, tem muitos problemas, né? Outro problema, o feminicídio, né? O Brasil é o 5º país no mundo com índice de feminicídio, né? 85% dessas mulheres são negras e 90% dos casos ficam impunes. Mesma coisa com LGBTQIA+, né? Que as pessoas morrem ou se suicidam, porque isso também não é trabalhado na escola, né? Não é trabalhado na formação de professores não sabem o que fazer, né? E aí, então, eu vou trazer um pouco dessa nossa história, né, de violência, né, essa história de desigualdade, né, por que a gente é assim, né, como diria o Cazuza, por que a gente é assim? Então, se você coloca aí no Google História do Brasil, você vai ver que parece que antes da chegada dos portugueses, da invasão dos portugueses, não tinha Brasil, né, não tinha a nossa Pindorama, né, que como os indígenas chamavam, né? E aí, você vê, então, uma apropriação indevida desses europeus nos territórios americanos, africanos, asiáticos, né? O Timor era na Ásia, então o Timor também era e outros países da África, muitas ex-colônias portuguesas, muitas ex-colônias inglesas, francesas, né? Espanholas, como é o caso aqui do nosso continente, né? Latino-americano. E aí eu pego o Galeano, olha só, 1492, quando os espanhóis chegaram aqui, né? Os nativos descobriram que eram índios, descobriram que viviam na América, descobriram que estavam nus, descobriram que o pecado existia, descobriram que deviam obediência a um rei e uma rainha de outro mundo e a um Deus de outro céu, e que aquele Deus inventou a culpa e as roupas, ordenou que fossem queimados vivos todos aqueles que adorassem o sol, a lua, a terra e a chuva que a molha, né? E aí, uma coisa que é muito legal para nós, que somos aí da licenciatura, dessas áreas da educação científica, né? Esse texto do Grossfogel é muito legal, eu recomendo muito para quem gostar da temática, né? Ele vai mostrar 4 genocídios que ocorreram recentes na história da humanidade, né? E um deles é dos escravizados africanos, né? E também o dos indígenas aqui do nosso continente latino-americano, né? E das bruxas também na Europa, das mulheres, né? Consideradas bruxas. Então, ele traz essa ideia de um deslocamento, né, de sentidos, né? Se você não tem uma religião, o que fez primeiro, assim, o que fez esses europeus invadirem territórios que eram, que já tinha gente lá, né? Já tinham, e sociedades organizadas, né, gente? Se você pensar nos maias, nos incas, né, acho que tem muita coisa aí que foi violentamente apagada, silenciada, né? Línguas, muitas mulheres que sofreram violência, tipo estupro mesmo, né? Roubo de recursos como ouro, o pau-brasil, né, e também roubos de saberes, de conhecimentos, né? Tem um trabalho da Bárbara Carini, que é uma professora da Federal da Bahia, ela está fazendo um levantamento desses saberes afrocentrados, né? De como que, por exemplo, a cesariana, né, que era uma
uma prática, não sei se era do Senegal, não lembro direito o país, foi levado para a Europa como se fosse, né, da Europa, tal. Mas vamos voltar aqui, né? Então, se você não tem religião, você não tem um Deus. Se você não tem um Deus, você não tem uma alma. E, por fim, se você não tem uma alma, não é humano, mas é um animal. É essa, assim, o sentido, né, que ele vai construindo para mostrar como que os europeus pensavam, né, quando invadiram esses territórios, né, que os indígenas não tinham alma, né? Então, eles poderiam fazer o que quisessem, sob um título de modernidade, de progresso, de desenvolvimento, né? E aí a gente vai ver isso, né, na história do Brasil também, com, por exemplo, no século XIX, né, o imperador do Brasil, que era dito uma pessoa letrada, né, que era cientista, né, ele inaugurou em 1882, final do século XIX, uma exposição antropológica no Museu Nacional, onde foram exibidos 7 indígenas, né? Chegava à América com pompa e a bênção de um monarca ilustrado, à moda dos zoológicos humanos. Isso aí aconteceu em vários lugares da Europa, né? Eles levavam os indígenas como se fossem animais, né? Animais. Nós somos animais, né? Mas sem alma, então, no caso. E aí o Grossfogel vai falar desse deslocamento do racismo religioso, né? Aqueles que não têm alma, para o racismo científico, que é aqueles que não têm bons genes, que não são inteligentes. E aí eu vou mostrar para vocês isso, um pouquinho disso mais para frente, sobre como que a gente que é professor de biologia, de ciências, de química e por aí afora, como que a gente pode trabalhar com essas coisas também, né? Ou denunciando, né? Apontando esse passado, né? Que essas coisas aconteceram, e como que isso está presente hoje, e o que a gente pode fazer para a gente, sei lá, acabar com isso. Não sei se a gente consegue na nossa geração, acho que não, mas pelo menos detonar um pouco com essa branquitude, né, que nos invadiu desde a época da colonização. Uma outra denúncia também são essa questão da escravização, né, das pessoas africanas. Aqui tem alguns dados, né, olha só, 29 mil travessias transatlânticas, 9 milhões de africanos escravizados, 5,5 vieram ao Brasil, 12% deles não desembarcaram, muitos morreram, né, no caminho e eram jogados, né, no mar. A Grada Quilomba tem um livro bem legal também sobre essas questões, e ela vai falar que o livro é bem triste, assim, esqueci o nome agora. Mas ela vai chamar o Oceano Atlântico de Calunga, né? Porque Calunga significa cemitério. Porque muitas pessoas morreram que vinham em situações muito precárias, né, gente? E aí, perto do fim da escravidão, 60% dessas pessoas eram crianças, já que ofereciam menor resistência. Então, a história da vinda dos africanos para cá, né, para a América Latina, a história de como eles foram libertos, sem condições, né? Então, está tudo presente hoje aqui, né? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês essas coisas. Então, assim, eu penso que entender a colonialidade, ela serve para a gente se decolonizar, para a gente se reconhecer, né, enquanto brasileiro, com seus privilégios ou não, né? Então, o Aníbal Quijano, ele vai trabalhar com a ideia de que a colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do padrão mundial do poder capitalista. Baseia-se na imposição de uma classificação racial, étnica, da população mundial como a pedra angular desse padrão de poder, do tipo o patriarcado, né? 3 modos de dominação muito fortes que vão nos afetar, né? Pelo colonialismo, né? O patriarcado, né? E o capitalismo, né? A partir da
da vinda, então, dos portugueses, é que vai se constituir pelo colonialismo, o capitalismo e muitos pelos homens brancos que vieram, então, o patriarcado, né? Ele vai falar também, eles, os autores, né, de 4 dimensões de colonialidade, né? Da colonialidade do saber, que é uma perspectiva hegemônica do conhecimento, de como se o conhecimento europeu, eurocentrado, né, fosse mais importante do que os outros conhecimentos, tanto dos indígenas quanto dos nativos em geral, né, e inclusive dentro das universidades, né, que a gente vai consumindo cânones europeus e silenciando muitos conhecimentos da América Latina e dos outros continentes colonizados, né. A colonialidade do poder, né, que trabalha, então, uma hierarquia racializada, como se os brancos, as pessoas brancas, essa branquitude estivesse acima, né, como mais inteligentes, mais belos. Eu vou mostrar para vocês o que dizia o Linneu, né. Dimensões de colonialidade do ser, né, que transformou os indígenas em categorias, indígenas e europeus, digamos assim, em primitivo e civilizado, né, mágico, mítico versus científico, né, em categorias binárias. Outra categoria do viver, né, que traz a ideia da colonialidade da natureza, né, onde se desumaniza o ser, nega e destrói sua coletividade, né. Vocês percebem que muitos povos originários, eles não têm essa separação que a ciência construiu, né, de humano e objeto, né, não tem essa separação. O Krenak tem falado muito disso, tem nos ensinado muito, né, o Ailton Krenak, do que a gente fez com a Terra, né, ele reflete muito sobre a Covid, sobre a poluição, e vai muito por aí, assim, essa ideia de como a gente pode aprender, né, com os povos originários sobre teorias do bem viver, né, dessa convivência, dessa possibilidade de troca, né, com nós somos, fazemos parte da natureza e tal. Então, e aí, assim, eu trouxe alguns exemplos, né, como somos afetados pela colonialidade. Então, a gente percebe na educação, nos livros didáticos, no currículo das nossas universidades, na formação de professores, na economia, na política, no direito, né, nas estátuas que estão nas nossas voltas, né, e eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Essa daí é do Robert Milligan, né, que foi removida da parte externa do museu da região das Docas de Londres, né. Londres está tendo um movimento grande sobre esse repensar. É um movimento mundial, né, gente? É um movimento que está presente em vários países, inclusive na Europa, né, para que essas coisas sejam ensinadas na escola, né. Isso que aconteceu, essas invasões dos territórios, existe um silêncio na Europa sobre isso. Então, existe também uma briga para que esse ensino sobre a colonização, não como um marco civilizatório, não como desenvolvimento e progresso, seja também ensinado na Europa, como aqui também, é claro, né? Então, desnaturalizar essas invasões, né? Remover, contextualizar essas representações racistas. No Brasil, a gente viu há pouco tempo, né, vocês que estão em São Paulo, a estátua do Borba Gato, né, que era um cara, meu Deus, ele foi, a história dele, se a gente vai ver, é horrível, né, história de violência, de assassinato, de estupro, né, então, isso já está acontecendo. Aí tem nos Estados Unidos também, né, do Ted Roosevelt, que também era um cara super racista, né, aqui, e outros monumentos, esse aqui, por exemplo, de Barcelona, isso tem em vários lugares, em Franca tem um, por exemplo, que me mandaram esses dias.
Né, você vê aí um indígena de joelhos, né, para um padre, e isso é nas Ramblas de Barcelona, está lá até hoje, né, como um símbolo de submissão, né. E essas coisas estão ali, não estão contextualizadas, né, e aí, para a gente falar um pouquinho do Museu de História, né, que também é um movimento que está acontecendo, né, tem esse texto, né, do Dazi e Lowy, que eles vão falar que eles trabalham no Museu de Londres, e eles vão falar desse movimento deles de diminuir um pouco esse racismo, né, então, se chama Leituras da Natureza, em Preto e Branco, abordagens decoloniais para interpretar as coleções de história natural. Então, eles vão falar que os museus mantinham crânios de humanos, não brancos, como forma de estabelecer a superioridade dos caucasianos. Quer dizer, no passado teve aqueles circos, né, aquelas mostras, né, de indígenas, e isso continuou, né, isso tá, os crânios vieram de todo o império, né, lá da Inglaterra, e nos Estados Unidos, restos mortais de nativos americanos eram comumente exibidos, né, então a gente tem que prestar atenção que tá impregnado isso à nossa volta, né. Um outro exemplo que eles trazem nesse texto também é que o Charles Darwin, ele aprendeu a taxidermizar com esse John Edmonstone, que era da Martinica, né? Ele foi um dos tutores de Darwin, e por conta desse conhecimento, o Darwin pôde viajar com o Beagle, de 1831 a 1836, e esse carinha aí, esse senhor, ele só apareceu em 2009, ele só foi reconhecido em 2009, durante o aniversário de 150 anos da origem das espécies, tá? Então, um apagamento, um silenciamento. E aí, assim, aquela coisa que eu falei do deslocamento, né, do discurso religioso para o científico, eu trago, então, algumas pessoas aí, alguns marcos, né, que são importantes para a gente entender essas coisas, né? Por exemplo, o Immanuel Kant, né, que é o pai da ética, né, quando se ensina filosofia nas nossas universidades, não se fala desse outro lado, né? Então, a minha proposta é que que se traga isso também, né? O Linneu, por exemplo, para nós aqui que somos das áreas da educação científica e tecnológica, ele divide, então, os homens em americano, ele que criou o conceito de raça, né? Não existe raça biológica, existe raça social, né? Mas isso está presente ainda nas nossas cabeças, né? O Francis Galton é o pai da eugenia, primo de Darwin, que vai falar que os genes, então, tem alguns que são melhores que os outros, né? A gente vai trazer, então, esse carinha aqui, o Renato Kell, vai trazer a ideia da eugenia aqui para o Brasil. Então, eram filósofos, eram intelectuais, eram cientistas, né? A pessoa fala, é pseudociência, uma coisa que ficou no passado. Será? Era ciência, não era pseudociência, né? Para a gente ficar esperto sobre isso, porque tem até um discurso assim, é fruto do seu tempo, né? Essas coisas são frutos do seu tempo. Será? Será que é assim? Será que isso não está presente ainda hoje? Aí você vai ver o James Watson, que é o Nobel de Medicina, o cara que estudou a molécula do DNA, né? E a dupla hélice, ele vai dizer que os negros são menos inteligentes, né? Então, aqui o Linneu, né? A fala do Linneu, africano. Negro, flegmático, astucioso, preguiçoso, negligente, governado pela vontade de seus chefes, unta o corpo com óleo e gordura, entendeu? Então, coisas absurdas, né? Aumenta seus seios, se tornam moles, elongados, como se das europeias, não. E o europeu, branco, sanguíneo, musculoso, engenhoso, inventivo, governado pelas leis.
Então, isso tudo estava no discurso dos europeus para invadir também os territórios, né? E acho que é interessante a gente perceber, quando a gente ensina as classificações do Linneu, que tem lá no livro didático, a gente não fala disso, né? Então, isso também é uma forma da gente estar problematizando e trazendo essas coisas que estão impregnadas na gente. Outro dia eu escutei o vice-presidente falando que o neto dele ficou mais bonito porque ele nasceu branco, né? Então, isso tá aqui na gente, né? Aí esse é o conceito de eugenia, né, do Francis Galton, primo do Darwin, né? Ele trouxe essas ideias da higienização, né, e profilaxia social, inclusive pensando com propostas de impedir a reprodução de pessoas com doenças consideradas hereditárias, exterminar portadores de problemas físicos e mentais, né? Isso, inclusive, vai influenciar o nazismo, né? Na Alemanha, na década de 30, 40, que culminou na Segunda Guerra Mundial, né? E com a ideia de extinguir as raças inferiores, vocês já sabem essa história aí, né? Então, e isso também estava no Brasil, na mesma época, né? Inclusive, esse carinha aí, o Monteiro Lobato, era muito amigo do Renato Kell, que é o pai da eugenia, né? E que traz, então, olha o que ele fala aqui, né? No lado esquerdo aqui. O Brasil, filho de pais inferiores, destituídos, vou terminando aqui, desses caracteres fortíssimos que imprimem um cunho inconfundível em certos indivíduos, como acontece com o alemão, com o inglês, cresceu tristemente, dando como resultado um tipo imprestável, está falando do brasileiro, né? Incapaz de continuar a se desenvolver sem o concurso vivificador do sangue de alguma raça original, desses que possuem caracteres inconfundíveis. Então, ele estava, isso foi em 1903, né, bem nessa época da eugenia e quando vem para o Brasil, né? Bom, aqui, olha, 2/9/2021, em Timbó, aqui em Santa Catarina. Polícia encontra a fábrica de artefatos nazistas em Santa Catarina. Vocês veem que aqui, o Sul é bem complicado, né? Porque tem bastante... eles acham que eles são europeus, né? Não estou falando de todo mundo, tem bastante... uma negritude bem combativa também, mas a branquitude bem impera aqui, né? Como se fosse um privilégio ser branco e enaltecendo muitas vezes o nazismo, o Hitler, né? Difícil. Bom, então, o pensamento, vou pular essa coisa aqui que fala, eu já falei um pouquinho disso, né? De como a ciência meio que construiu, né, toda essa questão do racismo, do patriarcado também, silenciando as mulheres, né, enfim. E aí eu penso assim que o pensamento decolonial subverte a narrativa. Eles nos traz insights para pensar transformações sobre o capitalismo, né, e questionando o mito da modernidade, criticando a colonização, progresso e desenvolvimento. Ele escancara as formas subjetivas do poder, porque é uma subjetividade que está, né? Essa violência epistemológica, né, de que o conhecimento científico ele é mais importante que outros conhecimentos, né? Eu não estou relativizando aqui, eu estou politizando, né? E tentando trazer outros elementos aqui para a gente pensar, né? Ele traz a pureza racial, né? A colonialidade, a ideia de pureza racial, a construção do capitalismo, do patriarcado, do racismo, da homofobia, entre outras coisas. Então, a ideia é pensar em outros olhares, novos olhares, né? Aí tem essa imagem aí, né? De um mapa que não está de ponta cabeça, porque a gente não está de ponta cabeça, né? Tudo isso é muito relativo, né? Então, mas é um olhar a partir do sul global, não é um sul geográfico, é um sul dos países que foram colonizados, né? E trago também algumas lentes, né? Por exemplo, as epistemologias do sul,
que tem autores como Boaventura de Souza Santos, que vai trazer um diálogo horizontal entre conhecimentos, né, não hierarquizando um mais que o outro, a interculturalidade crítica, os estudos decoloniais, os estudos da branquitude e letramento racial, o bem viver, que eu já falei rapidinho aí do Krenak, né? Os estudos da branquitude, eles nos ajudam a perceber que muitas vezes as pessoas brancas, elas têm um privilégio que elas nem se dão conta, muitas vezes, né? Quando você pensa, quando você olha quem está na universidade, né? Quem é empregada doméstica, né? Então, muitas vezes, os estudos das relações étnico-raciais, eles nos ajudam a perceber isso, né? E a gente enfrentar também com o racismo, né? Com uma educação antirracista, com posturas nossas antirracistas, com o letramento racial de pessoas que são nossos alunos, que são nossos futuros professores, né? Então, tenho trabalhado com isso também, com os professores. Aí tem alguns autores, né? Aníbal Quijano, Grossfogel, Edgar Lander, Boaventura, a Catherine Walsh, Henrique Dussel. Tem esse livro aqui, que foi um dos primeiros que saiu, desse grupo dos latino-americanos, de pensar, eles se juntaram para pensar epistemologias do Sul, para pensar sob lentes latino-americanas, sabe? Tentar usar outros autores que não os europeus, tentar trabalhar com os problemas locais, com as nossas epistemologias, né? Acho que é um pouco esse esforço, né? Eu trago aqui alguns autores importantes também, que trabalham contra essa violência epistemológica, né? Essa violência de imposição de certos conhecimentos, né? Que vem lá da década de 60, 70, o Francis Fanon, que ele é da Martinica, o Abdias Nascimento, que é brasileiro, ele destaca o mito da democracia racial. Isso, na década de 70, ele já falava que o Brasil tinha racismo, que o Brasil não era uma democracia racial, porque nem todo mundo, não tinha igualdade de direitos, né? Tinha injustiça, enfim. A Lélia Gonzalez também vai trazer a ideia do feminismo negro, né? E a Conceição Evaristo vai falar das escrevivências. A Conceição Evaristo só ficou... os livros dela foram publicados quando ela já tinha 70 anos, ela está viva, ainda bem, e ela é muito maravilhosa, né? Os livros são lindos, belíssimos, para a gente aprender um pouco o que é ser negro no Brasil, né? Eu sei que é quase impossível, mas a gente precisa pensar nisso, né? E também no Timor a gente aprendeu o que é ser um professor intercultural, né? Para atuar em diferentes contextos. Com isso, eu percebi também, indo para o Timor e formando professores lá, que eu poderia estar trabalhando com isso nas minhas disciplinas, né? Aqui na UFSC, né? Porque isso serve para qualquer tipo de sociedade, né? Compreender que há diferenças entre os povos e que não se irá substituir um conhecimento por outro. Quando a gente percebe uma invasão, né, cultural em cima dos timorenses, né, e isso acontece por todo canto, né, no Brasil também. Saber que conhecimento é processo, a alteridade, a decolonialidade, aí, né, saber ouvir, né, saber ouvir, saber tentar se colocar no lugar do outro, né, compreender que a linguagem não é transparente. Então, o que dizer sobre isso em outra língua? Quando a gente estava ensinando no Timor, uma imposição da língua portuguesa, sem eles estavam aprendendo ainda a língua portuguesa, né? Uma empáfia da gente, assim, né? Uma arrogância de não, tem que aprender a língua portuguesa, né? Então,
uma reflexão também sobre a língua, aí, o funcionamento da linguagem. Ter vontade de aprender na relação dialógica, né? Aí tem o Freire também. Ser solidário e saber que é sempre necessário observar seus limites, viver as incertezas, priorizar um diálogo de saberes. E aí, assim, acho que tem uma discussão que está acontecendo na educação científica, né? A gente vê, por exemplo, tanto na educação formal, não formal, na pesquisa, na formação de professores, outras epistemologias, outras metodologias, outras formas de olhar a pesquisa. Trago aqui um livro que a gente organizou, se vocês tiverem interesse, tem muita coisa legal, uma temática bastante, tem várias temáticas, né, para pensar temáticas locais, sem questão da nutrição, né, para ensinar de uma outra forma, problematizado de um outro jeito, né. Tem educação para as relações étnico-raciais, a literatura decolonial, as escrevências da Conceição Evaristo. Isso não está tudo no livro, né, mas é isso que a gente tem trabalhado, então, no nosso grupo, formação de professores contra as injustiças sociais. Tem periódicos que nós organizamos, dossiês que nós organizamos, com vários textos, né, as pedagogias trans, os feminismos negros, aprendendo com os movimentos sociais, práticas decoloniais nas escolas, os ENPECs, que são Encontros Nacionais de Pesquisa, Educação e Ciências, para os estudantes aí, que são da ABRAPEC, né, da Associação Brasileira de Pesquisa, Educação e Ciências, também já tem mudado, né, é muito interessante isso, as temáticas, elas têm deixado de ser um pouco neutras como eram, né, e tem tido uma pegada mais politizada, né. Vocês veem aí Memórias e Conquistas, Movimentos de Resistência, vocês vão ver, tem vídeos, né, no YouTube, se vocês quiserem ver, das palestras, tem os encontros, as atas dos encontros, né, Diferença, Justiça Social e Democracia, isso foi de 2019, vai acontecer um agora, a semana que vem, praticamente. Aqui também eu trouxe vários dossiês que a gente organizou, que a gente escreveu, sobre essas temáticas. Aqui tem um livro também que a gente organizou junto, aqui com o pessoal da UFRJ, pessoal da Unirio, da UFO, sobre a decolonialidade na educação e ciências. Aqui tem os capítulos. Aqui tem outro livro também, da Bárbara Carini, Decolonizando Saberes, que ela vai trazer ideia sobre a Lei 10.639, né, como trabalhar algumas questões, olha aqui, cabelo, identidade e empoderamento, quebrando com os padrões de beleza na escola. Então, ela vai trazer, ela tem outro livro também que chama A História Preta das Coisas, que é muito legal também. Então, e aí eu vou parando por aqui, mas tem um orientando meu também, está fazendo uma pesquisa sobre práticas decoloniais na escola, porque acho que tem todo um lance epistemológico, né, da decolonialidade, mas tem muita demanda sobre que prática, quais são as práticas decoloniais que podem acontecer dentro da sala de aula, né, para gente que está pensando aí a escola, né. Então, só para terminar mesmo, ele pega, então, essa temática, né, é possível ensinar conteúdos como o da célula eucariótica em uma perspectiva antirracista? Então, o que ele vai fazer? Ele vai trazer o legado do Cheikh Anta Diop, que é um senegalês, um cientista, que fez, ele capturou melanócito das múmias, e para estudar as células eucarióticas e para discutir que as múmias do Egito, do norte do Egito, eram negras, eram pessoas negras, porque a discussão que vai ter aí pela branquitude é que as múmias eram brancas, né?
eram de pessoas brancas, por isso que era desenvolvido daquele jeito, tá? Tem as pirâmides e tal. Então, ele vai trabalhar com essa temática, dentro da citologia celular, o racismo epistêmico, a ciência africana e questões da branquitude, a problematização da branquitude. O que ele pega? Olha só, ele trabalha desenhando pessoas que fazem ciência. Então, ele pede para os alunos desenharem uma pessoa científica. Isso aí foi na Colômbia, tá? Com alunos do 6º ano. 6ª série, 6º ano nosso também. E aí ele vai quebrar esse imaginário de que os cientistas... que existe uma branquitude, né? Os desenhos que vão ser feitos, depois eles vão analisar o livro didático, eles vão ver o corpo desses cientistas, geralmente são brancos, né? Geralmente é homem, né? E a atividade que eles estão fazendo, então eles vão analisar. Depois ele traz fragmentos do texto do Cheikh Anta Diop, que propõe métodos não invasivos para estudar a pele das múmias. Foi reconhecida a luta de seu trabalho, a dificuldade de demora para que ele fosse reconhecido, né? Aí ele vai trabalhar, aí ele vai pegar o melanócito da célula eucariótica, então ele vai trabalhar um pouco dessa coisa da biologia em si, né? Mas você vê que tem todo um contexto, né? Aí ele vai pegar, desmentindo a fake news do Egito Antigo, ele vai pegar filmes de Hollywood com as pessoas brancas que estão ali nos filmes, né? No norte do Egito. Vai trabalhar no laboratório caseiro, isso foi tudo à distância também, na época, foi ano passado, na época da Covid. Vai perceber, com a maquiagem da pele, perceber a limitada disponibilidade de maquiagem para peles negras, né? Depois ele vai fazer uma palestra com outros professores e convidou os pais para falar sobre questões aí da herança africana, porque lá na Colômbia também tem afrodescendente, tem negros, né, como aqui também, e é a mesma coisa, um racismo exacerbado, né? E como encerramento da proposta, ele vai pedir para os alunos trabalharem uma história que eles imaginam que viajam no passado, encontram o Cheikh Anta Diop, para ajudá-lo na pesquisa e na luta antirracista. É isso. Eu vou parando por aqui para a gente conversar um pouco mais. Deixo aqui minha homenagem à Antonieta de Barros, que é a primeira deputada negra, filha de escravizada, de uma mulher escravizada, aqui de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, que criou o Dia do Professor, dia 15 de outubro, e que é totalmente invisibilizada, graças a alguns anos, uns 5 anos para cá, ela tá ressurgindo, digamos assim. É isso, gente. Obrigada.